Agora, quando a gente tem uma grande ideia e fica sem saber como que a gente protege ela, para ninguém copiar ou se aproveitar dela, né? O que a gente faz? Às vezes, se a gente contar para a pessoa, talvez a pessoa poderia roubar nossa ideia. Eles falam que a gente tem que patentear, né? Fazer um protótipo, depois patenteá-la e depois divulgá-la. Na FIENG tem um setor especializado em ajudar as pessoas nessa tal de propriedade intelectual. Você sabe o que é isso? Propriedade intelectual, não. É toda aquela carga que você vai aprendendo ao longo da vida e desenvolve na sua mente. Quando nós organizamos o nosso pensamento de uma forma. Eu não sei o significado de propriedade intelectual. Para mim é você ter sua própria ideia e tentar colocar sua ideia em prática. Propriedade intelectual seria basicamente patentear seu produto. Por meio de lei, ser dono, proprietário de sua ideia, criação. E para explicar tudinho, eu vou conversar com a Gabriela Franco. Ela é gerente de apoio à inovação na FIENG. É isso? Então acertei. Deixa eu te pedir um pouquinho para explicar para o pessoal que está de casa, na verdade descomplicar e a gente entender por que nessa era que a gente está vivendo, da economia criativa, da inovação em todos os campos, por que é tão importante cuidar dessa propriedade intelectual e protegê-la? O nosso papel aqui é desmistificar a propriedade intelectual, alguns conceitos que a gente tem, por exemplo, a gente acha que patente é a única e exclusiva estratégia de propriedade intelectual. É verdade, eu achava também, eu tenho certeza que o pessoal lá em casa também. Não, com certeza não. A gente tem um caso aí de benchmarking, por exemplo, a Coca-Cola. A fórmula da Coca-Cola não é patenteada, ela é um segredo de negócio, é um segredo industrial. Tanto que se ela fosse patenteada, ela estaria muitos anos em domínio público. Então esse é um primeiro caso a ser desmistificado. Outro assunto também é que as pessoas acham que patente, propriedade intelectual é coisa de advogado. A gente tenta fazer essa desmistificação também para aplicar esses conceitos de forma transversal na empresa toda, para que desde que o funcionário de chão de fábrica até o principal CEO, gerente, enfim, todo mundo tenha essa consciência da propriedade intelectual e não único exclusivamente jurídico da empresa. Antes de iniciar uma pesquisa, eu preciso verificar se eu estou reinventando a roda, se aquele produto que eu estou concebendo, né, ele já existe e se inclusive eu não estou violando os direitos de terceiros. E aí, mas como é que é esse processo para você descobrir? Então, aí o que a gente sugere é o seguinte, que sejam feitas buscas de anterioridade em bancos de patente para verificar primeiro se você está reinventando a roda, segundo, se aquela ideia está disponível, né, para ser feita, porque você pode vetar um projeto, barrar um projeto antes que ele gere um desperdício ou uma ação de indenização para a sua empresa. E o ponto mais interessante que eu acho, Letícia, é o seguinte, que você pode usar a informação tecnológica disponível, porque a propriedade intelectual ela tem barreiras geográficas, territoriais e temporais. Então, por exemplo, uma proteção que não foi estendida para o Brasil, seja de um desenho industrial, seja de uma patente ou de uma marca, ela está disponível para exploração no território. Então eu posso copiar aquela ideia repetida lá das libras e ganhar as libras todas. Exatamente. Os milhões ficam para mim. Gabi, agora me conta uma coisa assim mais fácil para a gente entender. No nosso dia a dia, você tem um casinho só para exemplificar? Claro. Por exemplo, hoje, os smartphones, né, os tablets, todo mundo tem isso, hoje faz parte da rotina de todo mundo. Você sabia que existem 250 mil patentes dentro de um smartphone? Não. Pois é, existem 250 mil patentes. Isso faz com que as empresas não, assim, tenham um malabarismo, uma cautela maior em inovar, porque contornar 250 mil patentes realmente não deve ser fácil. Não é fácil. Mas assim, como conclusão, isso quer dizer que as empresas, Apple, Microsoft, elas pararam de inovar? Né, nos smartphones? Pois é, não. Não, né? Samsung definitivamente tá aí, cada não. dia eles lançam uma versão nova, uma edição nova de um smartphone, né, melhorada. Ou seja, as empresas continuam inovando e para que elas minimizem as ações, né, de violação de propriedade intelectual que aí rondam um montante de bilhões de dólares, né, com ações de Apple versus Samsung e tal, é fundamental que antes de desenvolver um projeto a gente tenha essa cautela de verificar se eu estou violando propriedades intelectuais alheias, porque existem propriedades intelectuais que devem ser verificadas antes de E a gente nem desenvolver sabe que tem, né? Em cima de alguma coisa. Você tá falando de tantas aí que eu não tinha imaginado. É isso aí. Muito obrigada. Foi muito esclarecedor. Obrigada. Gente, eu espero que o programa de hoje tenha eliminado algumas dúvidas e te ajudado a pensar em como transformar uma grande ideia em realidade.
E semana que vem tem muito mais, mas não precisa esperar sábado, 12h30 não. Você pode entrar no uai.com.br/bigidea. Lá no portal tem um monte de novidade, um monte de matéria legal. Curte lá, comenta lá, compartilha lá e volta aqui semana que vem. Combinado? Beijo! Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. A força de quem faz.